Olá pessoal, nós vamos falar sobre um tema aqui que eu tenho muita tranquilidade e muito conforto com o assunto. Não só porque eu estudei sobre o tema, mas eu também sou despachante aduaneiro. Com muito orgulho, quero falar para você. Eu estou advogado, estou professor, estou economista, estou despachante, comissário de avaria, mas eu sou fundamentalmente despachante aduaneiro com muito orgulho. Então aqui, nós vamos falar sobre despachante aduaneiro, como se habilitar na Receita Federal. É óbvio que você já deve ter assistido um monte de vídeos, né, um monte de inscritos aí, que as pessoas às vezes não deixam de falar o principal, né? O que interessa? O que é um despachante aduaneiro? Não é a formação do despachante aduaneiro, mas o que faz um despachante aduaneiro? Como é que são as questões afetas às suas atribuições e responsabilidades? Muitos vão dizer que se trata apenas e tão somente de uma atividade de nível médio e que ele leva os documentos até a alfândega, participa eventualmente da conferência, separando, segregando e etc. Mas eu diria para você que essa visão é uma visão míope e muito simplista de uma atividade do despachante aduaneiro. Aliás, quero dizer aqui para você que se você entrar aqui na descrição, você vai ver o meu link lá, o acesso ao meu LinkedIn, e eu já escrevi sobre isso, né? Sobre a atribuição, a responsabilidade e a formação, a exigência de conhecimentos que se tem, que se exige do profissional para o exercício de sua profissão com maestria. Fazer um monte de bobagem, aí qualquer profissão existe, né? E não precisa ter nível superior ou inferior. Se o cara é eu diria assim, um orelhudo, né? O orelhudo vai fazer cagada em tudo quanto é lugar. No caso do despachante aduaneiro, quero também lembrar a você que nós já fizemos aqui um vídeo, a produção vai estar colocando aqui um card aqui, ajudante, conquistando o seu registro de despachante sem prova. Acesse lá que você vai absorver bastante conhecimento. Não posso deixar de pedir para você também, né, se você assiste os meus vídeos, se você absorve esses conhecimentos aqui que nós estamos colocando, dê um like. O like é muito importante para o fortalecimento do nosso canal. Nós já estamos aqui atingindo a marca dos 100 vídeos. Então, assim, compartilhe essa informação. Comente, se você é despachante, está assistindo, comente aqui no nosso vídeo aqui o que você achou, o que você acha que poderia ter sido comentado, aquilo que você acha que eu falei menos ou falei mais, ou falei aquilo que era indevido, que eu espero que eu não tenha feito isso. Mas, de qualquer forma, é importante que você esteja aqui participando, contribuindo com o nosso canal. Uma outra questão que, óbvio, que todos sabem, todos que são despachantes sabem, uma questão que sempre salta naquelas pessoas que me perguntam via LinkedIn, via vídeo, ou quando encontram comigo, é a questão da remuneração do despachante aduaneiro. Isso é de muita importância. Quero dizer para você que eu, particularmente, tudo que amealhei ao longo da minha vida profissional se deve ao exercício do despachante aduaneiro. No exercício da advocacia, é óbvio que se ganha também tem uma remuneração adequada, mas eu diria para você que eu já atuo há mais de 35 anos, então a minha vida profissional foi feita com o exercício da profissão de despachantes aduaneiros. Então, uma questão que salta aos olhos a remuneração do despachante e por que ele necessariamente precisa buscar essa remuneração a melhor possível, e aí eu faço uma crítica ferrenha àqueles que se vendem por valores ínfimos, né? Então aqui todos nós sabemos, tem despachante fazendo declaração de importação por R$50, R$80, R$100, o que é um absurdo,
porque ele fica vinculado àquele documento nos próximos 5 anos, que é o prazo que você tem para fazer a revisão aduaneira. Você tem a questão, é uma questão perigosa, que são as fraudes aduaneiras. Muitos despachantes aduaneiros fazem contratos com empresas com origem duvidosa, e aí a pessoa vai falar comigo, poxa, Eduardo, mas eu não sou polícia, eu não tenho que ficar aqui perquirindo se a empresa é ou não lista, se é ou não regular. Olha, você tem um raciocínio totalmente equivocado. E eu falo com a firmeza e até muito irritado com esse tipo de coisa, porque o despachante aduaneiro, ele é um profissional que não tem paralelo. Eu costumo repetir isso muitas vezes no meu vídeo. Ele não tem paralelo nas outras atividades. Ele recebe uma delegação do Estado e ele atua na defesa do interesse público. Então você, despachante aduaneiro, você responde como se funcionário público fosse. Eu fico irritado, às vezes eu vou até ofender alguém aqui e não quero fazer isso. Mas tem imbecis que estão na nossa profissão que deveriam ser descartados, né? Porque não respeitam, não se respeitam e não respeitam a profissão. Essa que é a verdade, né? Então você está na defesa, você não é um profissional que pode vender a outorga que lhe foi dada pelo Estado. Simples assim. Você tem sim, você tem um dever de lealdade com a repartição, você tem um dever de lealdade com o Estado e você tem um dever de atuar na defesa do interesse público. E quando você se afasta desse interesse, aí você é jogado na vala comum, como hoje. Temos centenas de profissionais despreparados e que acabam impactando na remuneração daqueles profissionais que são atuantes, que estudam, que são capacitados e são técnicos. Então você, despachante aduaneiro, que quer ser habilitado pela Receita Federal, saiba, a sua profissão é uma delegação do Estado. Ele concedeu a você para você registrar uma declaração de importação em que há o recolhimento, há o cálculo dos tributos no seu certificado digital. E você responde pelos documentos que estão anexos ao despacho. Você pode estar envolvido no processo de uma fraude aduaneira, perder o seu credenciamento e responder uma ação penal. Então, esses cuidados e cautelas no exercício da profissão, eles são de fundamental importância para que você não apenas se habilite, mas que você permaneça exercendo essa profissão tão nobre e tão antiga no Brasil. Só para você saber, desde 1808, com a chegada da família real ao Brasil. Então, respeite a profissão. Se você quer ser um despachante aduaneiro, consulte um colega que já o é. Pega aquele profissional para ser o seu mentor, né, para que você possa atuar. E você vai sim ser remunerado de acordo com o seu conhecimento. Você não pode se limitar apenas ao despacho, porque o artigo 5º do Decreto-Lei 2472 de 88, ele vai dizer lá, relativamente à representação do importador e exportador no despacho aduaneiro e, olha o conectivo, preste atenção, raciocine, e em toda e qualquer outra atividade relacionada ao comércio exterior. Então você está legalmente habilitado a dar consultorias, assessorias, fazer perícias. Olha o universo que você tem para atuar na defesa dos interesses do importador e exportador. Faça isso e junte-se àqueles que querem o melhor para o comércio exterior brasileiro. Forte abraço.